Olá, que bom ter você aqui conosco. Eu sou Daniel Ferreira, pastor sênior da Igreja Morada, e agora você vai ficar com uma mensagem que vai abençoar muito a sua vida. E durante essa mensagem, por favor, dê o seu like, comente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe com pessoas que você ama. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Bora lá. Esté, capítulo 2, versículo 7, diz assim: Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, diga comigo, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esté, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a gente olha para Esté, aqui a Bíblia fala Radassa, em algumas traduções, quando você continua lendo, a tradução de Radassa também é Esté, e nós a conhecemos como Rainha Esté. Quando você olha para a história da Rainha Esté, você vê uma mulher de coragem, você vê uma mulher intrépida, uma mulher ousada, uma mulher que, mesmo tendo todas as dificuldades que ela teve, ela ousou, ela se colocou, ela foi levada diante do rei, ela foi escolhida pelo rei. Quando você estuda a história da Rainha Esté, você vê que Deus deu para ela uma graça. A Rainha Esté, ela era muito bonita, nós acabamos de ler aqui, mas era para além da beleza. Porque eu acredito que existiam muitas e muitas outras mulheres tão bonitas quanto Esté. Mas a beleza dela era diferente porque ela carregava o Senhor com ela. Ela tinha um toque do Senhor na vida dela. E eu quero declarar esse toque sobre a sua vida. Eu quero dizer que aonde você for, pessoas vão olhar para você e vão dizer: ei, você não é uma mulher comum. Você tem algo diferente em você. Sabe, porque o que o Senhor tem para você é um lugar de honra. Em vez de pranto, em vez de choro, em vez de dor, Ele tem honra, Ele tem glória, Ele tem coroa, Ele tem governo. E aí a gente olha para a história de Esté e diz assim: quanta coragem entrar na presença do rei. Porque você sabe que não podia qualquer uma pessoa entrar na presença do rei, mesmo sendo ela rainha. Ela tinha que ser chamada, ela tinha que ser convidada pelo rei. Ela não podia simplesmente entrar e dizer: agora eu vou lá falar com o rei, porque ela poderia ser condenada à morte. Mas a rainha Esté não temeu naquele momento. Ela foi diante do rei. Agora, pastora, por que a senhora está falando sobre isso? Porque a gente leu aqui que Esté, Radassa, foi criada pelo seu primo Mardoqueu. A Bíblia está dizendo aqui que ele a criou como filha, porque ela era órfã. Olha para a irmã do seu lado e diz assim: você sabe o que é um órfão? Então, se ela sabe, pergunta: então o que é? O que é? É o quê? É alguém que não tem pai e mãe. Radassa, Esté, ela era órfã de pai e mãe. Imagina, com pai e mãe, a vida é difícil. Imagina sem pai e sem mãe. Talvez a realidade de algumas de vocês seja essa, ou por criação, porque por alguma razão você precisou ser tirado da sua família original, ou por talvez alguns dos seus pais terem falecido, ou ambos, como Esté. E você sabe o que a psicologia fala quando uma criança perde o pai ou a mãe, ou ambos? Quando uma criança perde um pai ou a mãe, ali dentro do inconsciente dela é gerada uma raiz de rejeição. Ah, pastora, mas o pai não quis morrer, a mãe não quis morrer, eles não escolheram morrer. Eles morreram, mas só que no inconsciente da criança, ali é instalado rejeição. A pastora Deve, que faleceu no início desse ano, final do ano passado,
ela dizia o seguinte: o lar é onde o coração humano é formado. Então, se o meu coração ele é formado dentro de um ambiente de um lar, e lá naquele lugar onde eu nasci, eu não tenho pai e mãe, ou eu tenho pai e mãe que não me dão o amparo necessário, eu tenho todo um desenvolvimento futuro comprometido. Olha para a irmã do seu lado e diz assim: eu estou tentando lembrar se eu venho de uma família perfeita, equilibrada, estruturada. Isso é forte, não é, gente? Sabe, eu estou estudando esses dias, eu tive muita coisa para fazer, assim como você também, eu sei. E uma das coisas que eu estudei muito essa semana foi vínculo parental. Não por conta da palavra, mas por um projeto que eu estou desenvolvendo fora da igreja. E o vínculo parental, existe uma área da psicologia chamada TCC. Alguém aqui estuda psicologia? Existe uma área da psicologia chamada TCC, que é Teoria Cognitiva Comportamental, que tem bases científicas, bases de pesquisa, que fala que uma criança, até mesmo um bebê, quando ele não tem um afeto cuidado, quando ele não é amparado devidamente no seu lar, naquele bebê haverá um comprometimento no desenvolvimento futuro. Qual é o comprometimento, pastora? Cognitivo e emocional. Eu sei que talvez você não vai conseguir lembrar de quando você era bebê, né? Espero que não, porque senão você vai me assustar. Mas você lembra de alguns momentos da sua infância, lembra ou não lembra? Você lembra de algumas palavras da sua caminhada enquanto criança, lembra ou não lembra? E talvez, em algum momento da sua vida, ou porque, como a rainha Esther, você não teve um pai ou uma mãe. E é interessante que você vê que a Bíblia diz assim: e Mardoqueu a havia tomado como filha. Ela teve uma figura. Alguém se levantou e disse: mas eu vou ser o pai dessa criança, eu vou cuidar dela. Se a Bíblia fala, pai, eu entendo que ele amou Esther. Eu entendo que ele cuidou de Esther. Eu entendo que ele deu destino para Esther. Eu imagino Mardoqueu dizendo assim: olha, minha filha, vá lá, se arrume, fique bela. Não corta o cabelo desse jeito, deixa o cabelo assim, porque eu já ouvi falar que o rei parece que ele se agrada mais assim. Não, cuida assim. Eu imagino Mardoqueu como um pai. Mas ainda assim, Esther era órfã. Talvez você, assim como eu, em alguma época da sua vida, viveu uma ruptura gerada por um abandono, consequentemente se instalando uma rejeição. A minha história ela não é novidade, eu não preciso repetir aqui. Vocês sabem que eu sou filha de pais divorciados. O divórcio é uma outra área que, quando acontece numa família, os filhos tomam para si a culpa inconscientemente. Quando um pai sai de casa, quando uma mãe deixa uma família, porque você sabe, não é só pai que abandona não, você sabe que tem mãe, né, que já abandona também. Por N fatores, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas a gente tem que tomar posse de uma realidade. Essa é uma realidade, a gente tem que compreender, né? Você sabe que quando isso acontece, geralmente o filho, a filha pensa: a culpa é minha. Ele muitas vezes, enquanto criança, não sabe expressar com palavras, mas ele vai demonstrar com ações. Muitas vezes sendo uma criança muito hiperativa, muito rebelde, muito agitada, muito desobediente ou muito introspectiva, mas vai demonstrar de alguma forma. Quando a gente olha para a rainha Esther, a gente pensa assim: uau, quanta coragem. Mas a gente não conseguia muitas vezes parar para o quadro real dela e observar que talvez ali também podia ter uma raiz de rejeição. E como eu falei, a orfandade, ou seja, a rejeição, ela é percebida no inconsciente de uma criança como um abandono. Eu fui abandonada. Por quê? Sabe? É interessante.
Eu vou ler aqui para vocês algumas dos sintomas de uma pessoa rejeitada. Presta atenção. Primeiro, ela tem uma busca incessante por aprovação. Ela não sai falando, mas vamos lá. Ela veste uma roupa, aí ela pensa assim, não, essa não. Aí ela vai lá, troca, veste outra, não, essa não. Aí ela vai lá, ai gente, nada fica bom se for um encontro muito importante. Ai pastora, todo mundo é assim. Talvez tenha aí uma raiz de rejeição, uma necessidade de agradar, uma necessidade de aprovação. Ah, mas toda mulher é assim. Quando você alcança um nível de cura e maturidade, você deixa de se importar mais com o que os outros vão pensar. Mas quando a minha alma ainda está sobre o domínio da rejeição, a opinião do outro me importa muito. Você viu o que a Alane falou? Ai, quando eu cheguei na igreja, se eu via um grupo de pessoas conversando, eu dizia, opa, estão falando de mim. A pessoa rejeitada, ela tem a necessidade de ser o centro. Mas não mais o centro do amor, de quem é amado. Mas é a necessidade de ser vista. Só que vista de uma forma errada. Porque algo dentro dela foi rompido. Um outro sintoma da rejeição é uma sensação de fracasso. Eu não vou nem me meter não. Isso não vai dar certo. Tem uma dificuldade de ousar, de ser corajosa. Coragem aqui não como um oposto de preguiça. Não é que a mulher que foi rejeitada ela é preguiçosa. Não é isso que eu estou falando. No inconsciente ela já diz assim, eu vou fazer, mas talvez nem dê certo. As pessoas olham para ela e falam assim, gente, você tem tanto potencial. Cara, vai lá, você vai conseguir. E você, tá, mas dentro você não consegue. Você pensa, não vou dar conta. É difícil demais. Repete comigo, raiz de rejeição. Um outro sintoma também possível na rejeição chama-se pessimismo. Você conhece uma pessoa pessimista? Provavelmente lá no interior do coraçãozinho dela tem algo chamado rejeição. Ele é aquela pessoa que, olha, vamos fazer o retiro das mulheres. Será que as mulheres vão? Nem precisa. Jaque, vamos tomar um sorvete hoje num dia frio como esse. Nunca nada está muito bom, nunca nada agrada. O que você quer almoçar hoje? Tanto faz. Aí você bota o tanto faz e ela não quer o tanto faz. Ah, isso. Rejeição. O que pode causar uma rejeição? A gente falou de pai e mãe. Mas pode ser uma ruptura de um casamento. Pode ser o término de um namoro. Sabe? Deixa eu contar para vocês. O meu pai ter saído de casa gerou em mim uma raiz de rejeição. Eu não escolhi, mas gerou. Ok? Durante alguns anos na minha vida, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Muito, muito, muito grande. Muitas coisas eu começava, mas eu não terminava. E eu me lembro que eu desenvolvi um muro muito grande de proteção. Uma parede de proteção. E isso acontece quando nós somos rejeitados. Por quê? Porque é melhor que eu me proteja. Já me machucaram aqui, então aqui não vai tocar de novo. E eu me lembro que sempre que algum rapaz se interessava por mim, eu dava logo um jeito de deixar de canto. Eu lembro que eu tive um namorado
E minha mãe gostava dele, minha avó gostava dele, todo mundo gostava dele. E eu lembro de um dia dos namorados. Eu tô saindo da escola. Quando eu saio da escola, lá tá ele com um buquê de flores, me esperando. Quando eu saí, uma pessoa normal pensaria, flores. Eu pensei, ai, Jesus Cristo. Ai, não suporto homem besta. O que é isso? Proteção. Opa! Parece que alguém se interessou, mas se interessou, meu pai se interessou também. De repente ele desinteressa, vai embora e eu fico como? Não. É melhor que eu rejeite do que eu seja rejeitada. Pastora, você pensa isso? Não. Você fala isso? Não, mas você faz isso. E aí ele me pegou lá na frente da escola e falou, olha, hoje nós vamos sair para jantar com meu pai, com a minha mãe, dia dos namorados. Eu já comprei o seu presente, eu já pensei como é que vai ser, nós vamos jantar. E eu, que horas passa lá em casa? 7? Mandei uma mensagem para as minhas amigas. Eu falei, vocês vão fazer o que hoje à noite? Nada, amiga. Eu falei, vamos comer pipoca, assistir um filme juntas? Bora! Cheguei para minha irmã e falei assim, olha, quando ele chegar aí, fala que eu saí. Eu peguei minhas coisas e fui dormir na casa das minhas amigas. Coitado, chegou com presente. Com tudo. No outro dia ele estava lá, não, eu entendo, eu te perdoo. Eu falei, não acredito, gente. Que homem trouxa. Fraco, não quero não quero namorar mais. Eu terminei o namoro. Por que, pastora, que a senhora terminou? Porque ele foi me buscar na escola, me dar flores, ainda me deu presente, ainda me perdoou de eu ter deixado ele no dia dos namorados sozinho para ficar com minhas amigas. Parece que ele gostava mesmo de mim. O que a rejeição faz? Rejeita. Eu louvo o Senhor, glória a Deus, que a rejeição me fez rejeitar, senão não estava casado com o Daniel, né? Mas eu lembro que ele chegou lá em casa depois, gente, eu rejeitando ele, chegou lá em casa e falou, poxa vida, sua mãe gosta de mim, sua avó gosta de mim, e você? Eu falei, minha avó é viúva, minha mãe é divorciada, pode escolher. Eu que não quero você, meu filho. Por quê, pastora? Ele começou a gostar de mim. Rejeita. Bota de lado. Quando eu comecei a namorar com o Daniel, aí o Daniel chegou lá em casa com um urso gigante, desse tamanho. Ele veio, gente, com o urso nas costas. Ele veio de ônibus lá para casa. Eu morava ali na rua, como era o nome? Valderio Shoa, na Rua do Canal, conhecida Rua do Canal. E aí ele tinha, na época ele não tinha carro, né? Aí não tinha Uber também. Ele pegou o ônibus, desceu lá na esquina com aquele ursão enorme nas costas. E minha avó estava na calçada. Lá veio o Daniel com aquele ursão enorme nas costas. A minha avó ficou apaixonada por ele. Minha filha, que rapaz gentil, que rapaz bom. Minha filha, que coisa boa. E eu gostei tanto do urso. Botei o nome do urso de Del, porque quem não sabe, o apelido do meu marido é Del. Os pais dele chamam ele de Del, a família dele chama ele de Del. E o nome do urso não podia ter outro, era Del. Até o Lucas nasceu, o Del ainda existia. Porque minha mãe costurou ele, quando ele rasgava, minha mãe costurava de um lado, fazia roupinha pro Del. Era um negócio. Ai, gente, eu amei o urso. Embora que eu preferisse ganhar roupa. Eu falei, mas eu vou dar um desconto, ele me conhece muito ainda. Fica aí com o urso mesmo, tá bom, né? Se alguém me desse flores, eu dizia assim, flor você dá para defunto. Me dê presentes de outra maneira. Eu não gosto de ganhar flores. Ainda hoje não gosto muito, não. Amo flores, mas não é um tipo de presente que... Eu falo muito pro Daniel, se for me dar flores, me dê uma flor com algo mais, né? E também digo para ele, não me dê mais roupa. Não me dê roupa. Roupa eu compro. Eu tô na idade que eu ganho joias, né? Enfim. E aí, o Daniel começou a ficar muito apegado. Mandava cartinha. E não sei o quê. Aí com 3 meses eu falei isso.
Sabe o que aconteceu? No nosso primeiro encontro, a gente marcou no Iguatemi. Eu atrasei 2h30. 2h30. Era boa essa mulher, hein? Aí eu fui, cheguei lá no Iguatemi, eu falei, eu sei que não tem mais ninguém aqui, né? Porque quem é o besta que vai esperar uma mulher por 2h30? Aí eu olhei, eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei, mãe, o Daniel não tá mais aqui não, mas eu vou comer um sanduíche, depois eu volto para casa. Preocupada. Até umas horas. Tô no orelhão, tá? Alguém sabe o que era um orelhão? Telefone público. Hoje você manda um zap para sua mãe. Na minha época você procurava um telefone público e ligava, né? Tô eu aqui no orelhão, no telefone público, aí bota a mão aqui assim, ó. Aí eu, acredito. Oi. Ele, onde é que você tava? Falei, gente, esse homem não foi embora. Parece que ele tá gostando mesmo. E eu cheguei para ele e falei, não dá mais certo, vamos terminar. Mas por quê? Eu falei, não dá certo. Aí ele disse assim, tudo bem, você termina comigo, mas eu não termino com você. Eu falei, meu Deus, lascou. Não funciona rejeitar ele. E Deus começou a tratar em mim. Por que, pastora, que a senhora rejeitava? Porque todo rejeitado rejeita. Cria um muro de proteção. E por que isso? Porque um outro sintoma da rejeição chama-se insegurança. A qualquer momento vão me abandonar de novo. Eu não vou me dedicar a nenhum tipo de amizade, porque amigo no final é tudo falso. Então eu não vou me abrir. Sabe, a rejeição, ela age como um bloqueio para o desenvolvimento de relações interpessoais sadias. Não é sua culpa. Você não escolheu. Aconteceu com você. Talvez você diga assim, pastora, não aconteceu comigo não, mas deixa eu te contar uma coisa, pode acontecer. Aconteceu com o nosso Cristo. A Bíblia diz que ele diz assim, na sua casa você não tem glória, você não tem honra. Aqueles que mais deveriam te reconhecer, te amparar, te amar, geralmente te rejeitam. Sabe por quê? Como eu costumo dizer, você não vai sentir rejeição se o motorista do ônibus te xingar. Se o frentista do posto de gasolina te xingar. Você vai, doido. Isso que é doido. Agora, se é o seu pai, se é a sua mãe, se é o seu melhor amigo, se é aquele que cuidou de você, um avô, uma avó que assumiu a paternidade sobre você, aí a coisa muda de figura. Se é um marido para quem você se dedicou, para quem você se entregou, para quem você deu a ele filhos, não é fácil. Palavras geram rejeição, atitudes geram rejeição. Aí surge um tal mecanismo de defesa. Eu falei aqui. Chama-se autossabotagem inconsciente. Esse nome não está na ciência, você não vai encontrar em livro, a não ser no meu esboço de pregação. Porque é o que a gente faz quando a gente foi rejeitado e não foi curado. Autossabotagem inconsciente. A gente boicota nosso futuro. A gente vai fugindo porque pode ser que dê certo. E eu não quero ser amada, porque ser amada é arriscado, porque quem se abre para o amor pode ser rejeitado. A gente começa a questionar o amor de Deus. A gente começa a pensar, como assim Deus me ama? Deus é pai. E Deus é pai, meu pai me deixou, rejeitou, então meu Deus vai me deixar também. A gente transfere. A lógica funciona mais ou menos assim. Eu vou terminar antes que ele termine comigo. Eu vou embora antes que aquela pessoa vá embora primeiro. Eu vou desistir antes que não dê certo. Afinal de contas, se eu desistir, fui eu. Ninguém desistiu de mim. Eu não vou me apegar com medo de ser rejeitado. Presta atenção nessa informação que eu vou te dizer agora. Segundo um
médico psiquiatra que eu gosto muito de assistir, chamado César Vasconcelos, ele diz assim: alguém que vive a dor de uma rejeição, ela tem no cérebro ativada a mesma área de alguém que tem uma dor física. Se alguém rejeitou a mim e a você, o nosso cérebro sente a mesma dor, capta a sensação de dor no mesmo lugar, como se alguém tivesse te ferido fisicamente. Te beliscou, te chutou, te deu um murro, te bateu, te furou, te matou, enfim. É tão interessante que ele diz assim: em algumas situações, para dores emocionais, dipirona resolve. Se é acionado a mesma área do cérebro, o analgésico pode resolver. Não vai curar a razão da dor, entendeu? Mas vão amenizar sintomas. Olha que curioso. Olha que interessante. Olha para a irmã que está do seu lado e diz assim: ei, é corpo, alma e espírito. Está tudo conectado. Vamos aqui para Esté capítulo 4, versículo 11 ao 14. É o segundo e último texto dessa noite. Pastora, se a senhora vai pregar sobre coragem, por que falar sobre rejeição? Porque só a rejeição tira de você a coragem. Tira de você a ousadia. Tira de você a intrepidez. Tira de você a autoconfiança. Esté 4, do 11 ao 14. Olha isso. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio. No pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei e de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à rainha, à posição de rainha. Aqui a gente tem a história da rainha Esté, no momento em que a rejeição quis falar mais alto. Lembra que eu falei para você que a orfandade, ela implanta uma raiz de rejeição? E a rejeição gera dentro do coração da pessoa medo, insegurança, sensação de incapacidade. Aí a gente tem a rainha Esté. Ela já coroada. Agora existe um decreto do rei para aniquilar com todo o povo judeu. Mardoqueu manda chamar Esté. Manda alguém dar um aviso para ela e dizer assim: olha, avisa Esté que se ela não chegar na presença do rei, todo mundo vai morrer. Todo judeu vai ser morto. A Esté diz assim: avisa para Mardoqueu que eu não posso. Porque tem 30 dias que o rei me rejeita. Tem 30 dias que eu não sou chamada na presença do rei. E se por acaso eu for lá e ele me rejeitar de novo, a gente foge da rejeição. Talvez uma das razões da Esté ter dado essa resposta não era nem o medo da morte em si. Claro que também. Mas o medo de uma provável rejeição. Eu fui aceita. Eu sou rainha. Eu já estou numa posição que eu nunca imaginei chegar. E eu não queria comprometer isso. Não vamos mexer com o que está quieto. Deixa essa dor aí. Não tira, não faz nada. Deixa quieto, deixa aí. Aí Mardoqueu vai e lembra assim: Esté, e o propósito? E a razão pela qual você chegou à posição de rainha? A rejeição nos impede de cumprir nosso propósito na vida.
Eu vim aqui hoje dizer para você que é noite de olhar para dentro de nós. Às vezes a gente não quer tocar naquilo que dói, mas a rejeição não é uma opção. Sabe por quê? Porque você pode até ir para o céu, mas a rejeição na terra te impedir de viver o propósito de Deus. Larga a mão de fazer valer o que fizeram com você. Olha essa frase aqui. Espera aí, gente. Sumiu do meu esboço, mas vamos lá. Não é o que fizeram com você, mas é o que você faz com o que fizeram com você. Seu pai te abandonou? Como você faz que isso te atravesse? Seu marido te rejeitou? Como isso atravessa você? Alguém que você acreditou, apostou todas as fichas, te feriu, te rejeitou, te desprezou? Alguém que deveria ter te protegido não fez isso? E aí, você tem como mudar isso? Você consegue ir de volta lá no passado e transformar esse passado de forma que o seu presente e o seu futuro seja transformado e não seja mais impactado negativamente? Você consegue fazer isso? Sim ou não? Não dá para você ir lá. Mas você pode lembrar hoje e decidir pegar isso, olhar para isso e dizer assim: ei, eu não vou ser mais vítima de você. Essa dor hoje vai ser curada. Sabe por quê? Porque existe um propósito me esperando. Existe um local de honra para que eu possa alcançar. Eu posso chegar diante do rei. Eu não vou me acovardar. Essas feridas não vão mais limitar o meu acesso diante da presença do rei. Mais importante do que o que fizeram com você é o que você faz com o que te fizeram. Olha para a irmã que está do seu lado e diz assim: mais importante do que a rejeição é o que você vai fazer com ela. O primeiro passo que eu quero te motivar nessa noite é: olhe com compaixão para quem te rejeitou. Quem foi a pessoa que te rejeitou? Te dou alguns minutos para você puxar da sua memória. Ex-marido, atual marido, ex-namorado, atual namorado, pai, mãe, avô, avó, amigo. Quem fez essa ferida? Quem causou isso em você? Olha para essa pessoa com um olhar de perdão e compaixão nessa noite. Libera ela. Espero que você tenha sido edificado com essa mensagem. E você pode também continuar nos acompanhando pelo nosso Instagram, @Igreja Amorada. E se você deseja nos conhecer mais, deseja mais informações, você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Igreja Amorada, aqui é o seu novo lar.